Uma ótima noite para todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos. O projeto foi aprovado em edital público em 2018 pelo extinto Ministério da Cultura. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos conta com o apoio do Sindicato dos Bancários, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania e do Cinecultura Liberty Mall. O projeto é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, com produção executiva de Dulcineia Miranda e direção-geral de Nilson Rodrigues. Convidamos para subir ao palco a atriz, escritora, mestre em teatro pela Universidade de Brasília, com pesquisa sobre os teatros negros brasileiros e com 8 livros publicados, Cristiane Sobral, que fará a mediação do debate. O tema da conferência de hoje é Raízes do Brasil, herança africana, tradições e novas expressões, uma perspectiva da produção artística negra no Brasil atual. E para falar sobre este assunto, convidamos ao palco a atriz, diretora e dramaturga Grace Passot, cujos textos teatrais já foram traduzidos para o francês, o italiano, o espanhol, mandarim, inglês e polonês. Convidamos ainda para as suas palavras de saudação o presidente da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, José Alberto Melo Silva. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais uma conferência do projeto Diálogos Contemporâneos. Agradeço em nome da Associação Amigos da Cultura e do Cinema, a presença de todos e todas. Agradeço também o Sindicato dos Bancários de Brasília. Consideramos que é importante debater esses temas nesse momento, pela necessidade de uma saída, pelo momento que vivemos, contra o ódio, contra preconceitos. E nesta noite, essa é a professora de escritura, com o tema Raízes do Brasil, herança africana, tradições, com umas expressões de uma perspectiva para uma produção artística do Brasil atual. Agradeço a presença da professora Cristiane Sobral, nossa mediadora, e da escritora atriz Grace Passot. Ótima conferência. Muito obrigado. Agradecemos a José Alberto Melo Silva. Passamos agora a condução da conferência para a mediadora desta noite, Cristiane Sobral. Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos parabenizar a realização desse evento, vamos celebrar essa oportunidade. Marielle presente. Essa oportunidade de ter aqui duas mulheres negras, de ter a nossa intelectualidade, ancestralidade, oralidade a serviço de um debate, de um diálogo contemporâneo, pensando na ancestralidade como que está mais à frente, pensando nessas forças que estiveram na base da criação do teatro brasileiro. Porque sim, se a gente vai falar do teatro brasileiro, a gente vai entender, perceber, constatar que a negritude é a primeira manifestação de expressão do teatro negro, assim como também os indígenas. Então, é dessa maneira que eu saúdo vocês nessa noite, com uma oportunidade de entender a arte como ciência, como intelectualidade, como invenção, posto que somos inventoras,
nós mulheres pretas que estamos aqui também, por tantas outras mulheres que não tiveram oportunidade, por tantas cristianas, tantas Graces, por esse Brasil afora, ceifadas na sua criatividade, no seu impulso de invenção. Gente, eu estou aqui ao lado de uma grande atriz, de uma das maiores atrizes do nosso país. Nós carecemos, sobretudo, de visibilidade, porque muitas vezes não conhecemos, não sabemos e não propagamos as riquezas do nosso teatro brasileiro. É uma grande atriz, com vários, inúmeros prêmios conquistados, com várias peças, com várias dramaturgias também premiadas, conquistadas, tanto no teatro, como na dramaturgia, como também no cinema. Suas palavras são contundentes, são contagiantes. Quem já teve a oportunidade de encontrar ou no palco, ou através de alguma gravação de vídeo, ou através de algumas das suas peças que estão aí fora, que vocês vão poder conhecer daqui a pouco, Grace Passou. Ela está aqui, vai conversar com a gente. Vamos aproveitar essa oportunidade de diálogo para poder perguntar o que a gente quer saber quando a gente olha e pensa nesse país cujos corpos predominantes no espaço do teatro, né, não são corpos negros, não são corpos femininos. Então, em que medida que o teatro é um espaço de representação, o teatro é um espaço onde a gente imagina que pode fazer qualquer papel, e por que então que nós temos ainda estereótipos tão consistentes, né, que se propagam de maneira tão veloz aí na história do nosso país? Que teatro é esse que a gente chama de brasileiro, que tem sobretudo contornos europeus predominantes? Então, são alguns dos desafios que eu trago para essa noite, e a nossa conversa está só começando. Boa noite. Obrigada ao Diálogos Contemporâneos. Contemporâneos? Diálogos Contemporâneos. Eu não conhecia esse evento. Fico muito feliz de estar aqui. Fico muito feliz de estar com vocês duas aqui, verdadeiramente. Eu fui recebida por muitas pessoas, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas agradeço o cuidado e a forma como eu fui recebida verdadeiramente. Não é para começar naquela formalidade toda e tal, mas que eu estou verdadeiramente emocionada de estar com a Cristiane Sobral. Não é para devolver só as palavras. Fico realmente emocionada. Eu conheci a Cristiane pela primeira vez no Fórum de Performance Negra em Salvador. E desde a primeira vez que eu vi você, foi uma das pessoas que me... encorajar é uma palavra já está tão usada, né? Mas uma pessoa que me expandiu, que tem me expandido até hoje, assim, como artista, como mulher, como ser humano, como uma mulher negra. E depois que eu te vi falar no Fórum de Performance Negra, ali, conduzida pelo Cobrinha, lá em Salvador, eu me lembro que eu estava com uma amiga, que é a Aline Villarreal, que é uma artista, produtora de Belo Horizonte, e eu cutuquei a Aline e falei, gente, que pessoa que me atravessa, assim, que pessoa, que existência que é essa? E depois eu li coisas tuas e todas as vezes que a gente se encontra, eu tenho em você uma referência muito grande, assim, de pensamento, de produção. Então, eu agradeço por ter feito esse encontro, vocês terem feito esse encontro acontecer. Para mim, isso aqui é uma conversa nossa. E eu não estou aqui num lugar... acho que a gente seria muito erradas se a gente não transformar isso aqui numa verdadeira conversa entre nós, verdadeiramente, assim, porque é preciso, enfim, você na minha vida é uma pessoa necessária e, enfim, fico muito feliz de estar aqui nessa composição, verdadeiramente falando, mesmo, sua produção, a sua forma de pensar, as questões que estão aí, né?
essa profusão de questões que estão aí relacionadas às existências negras da nossa sociedade, às vezes tratadas com tanta superficialidade, às vezes compradas com um discurso publicitário e fácil, né? Às vezes utilizadas para questões estritamente pessoais e individuais. Assim, é muito importante, num momento como esse, onde a nossa sociedade levanta reflexões de tamanha importância, como tem levantado, relativa às existências negras, a gente encontrar pessoas que conseguem verticalizar nessas reflexões, conseguem ir além do que de uma reflexão invernizada para inglês ver, né? Então, fico muito feliz de estar com você aqui. Sobre todo esse título enorme que tem esse encontro hoje, é importante dizer que a minha perspectiva é a perspectiva de uma artista brasileira. Eu sou atriz, uma atriz que começou a escrever, a gente estava conversando isso ali, uma atriz que começou a escrever para inventar um mundo, né? Para inventar um mundo cabível, para poder existir, né? Sem dúvida nenhuma. Me lembro dos primeiros... me lembro, ainda na escola de teatro, dos primeiros impulsos relacionados à escrita. O desejo de escrever foi um desejo de me aproximar das funções mais conceptivas da criação e, com isso, poder criar um espaço para existir, né? Mesmo que, enfim, mesmo que, num primeiro momento, inconscientemente, assim, existia só um impulso e um desejo grande de existir. E, quando eu falo existir, não existir só com os meus pequenos sentimentos que dizem respeito a mim, assim, mas o impulso de escrever e de fazer peças que eu escrevesse e tal, e dirigisse, esses impulsos vieram de um desejo muito simples. E acho a simplicidade uma característica muito cara a mim. E também há um universo mineiro, a ideia de simplicidade, né? Eu queria ver elementos simbólicos que percorreram a vida, minha vida e a vida dos meus, a vida de onde eu vim, dos lugares que eu vim, dos coletivos pelos quais eu passei, a vida, os símbolos, aquilo que atravessou e que simbolizava o quintal da minha família, a relação com a natureza, a relação com o interior, a relação com fenômenos da natureza, a relação com um tipo de vizinhança, de um lugar de onde eu fui criada. Eu queria ver isso num status do símbolo da cena. Eu sempre intuí que esse universo precisava... esse universo, para mim, só seria possível dizer profundamente alguma coisa através de determinados símbolos que fizeram parte da minha infância, da minha vida, e que, uma certa visão de teatro que tem por aí, talvez fossem menores. Então, foi com um desejo simples de ver, de criar uma ficção a partir de um quintal da minha mãe que eu comecei a escrever. E é claro que a ficção é só um meio para existir, né? É só um meio para vincular uma arte, né? Uma criação, uma invenção. Então, a minha perspectiva em relação a isso é de uma artista que, em 2019, do Brasil, que circula por espaços muito diferentes e circuitos diferentes assim da arte, sobretudo arte teatral, assim, do cinema brasileiro. Acho talvez importante dizer que existem várias
noções do que é arte, da função da arte e tal. Tem uma que é muito cara para mim, muito importante assim para mim, que é a ideia de que a arte ela é um gesto da realidade. Ela é uma ação na realidade. Ela é a realidade, né? Uma ficção que se cria, ela é um meio, né? Ela é apenas um dos elementos dentro de uma linguagem, né? De uma linguagem artística. Mas a arte ela é um gesto e ela é a realidade, né? Ela é uma experiência artística, né? Vocês podem ir a gente pode ir numa peça de teatro ou qualquer outra experiência, ter qualquer outra experiência artística, e a gente pode se divertir, pode se entreter, pode se dispersar, esquecer um pouco durante alguns momentos da vida chata que tem por aí, mas nada disso exclui o fato de que a experiência artística é um gesto da realidade, é uma ação. E, portanto, ela modifica a realidade, portanto, ela transforma e, portanto, ela definitivamente mostra uma perspectiva da realidade. A realidade. E quando a gente fala de realidade, ora, de que realidade estamos falando? Né? De quais realidades nós estamos falando? Acho muito difícil, pelo menos quero crer, que exista alguém aqui que não acredite que a realidade ela não é algo plasmado, ela não é algo reto que a gente vê, ou algo com frente e costas, né? A realidade é gorda, a realidade ela tem várias perspectivas, né? A realidade ela é definitivamente ela existe, ela é através de construções de perspectivas diferentes, né? Então existem realidades diferentes, né? E essas realidades diferentes existem, são construções de perspectivas diferentes dessa realidade. E eu acho que nos resta, na sociedade, no nosso momento atual, na nossa sociedade brasileira hoje, entender e, sobretudo, encarar de uma forma complexa e corajosa a pergunta que é, a partir de qual realidade, ou de quais realidades, a arte brasileira é criada? A partir de qual realidade? Né? Acho que é um pouco fácil notar que determinadas perspectivas da história, né, determinadas, digamos, instituições, né, modos de pensar, modos hegemônicos de pensamento, até determinadas construções heróicas, né, de vencedores da nossa história, já se mostra, hoje, é possível, é fácil perceber, já se mostram arruinadas, né? Acho que é possível ler em relação à noção de poder que é criada no mundo hoje, né? Em relação a quem vence quem, está em ruínas, né? Os vencedores, digamos assim, na história do mundo, muitos deles, né, estão sendo obrigados a conviver com aqueles que eles oprimiram, né? É muito fácil observar o quanto é fácil escancarar o quanto o fato de que olhar para a história, para as nossas histórias, a partir de uma única perspectiva, é algo que não convence, não pode nos convencer. Não é possível que estejamos convencidas de uma história que eu, por exemplo, com 38 anos, aprendi na escola sobre o que significa Brasil. Não é possível que a gente se convenceu disso. E
E aí, nesse sentido, a construção histórica dos povos negros trazem um fundamento e, o que é mais contraditório, uma espécie de esperança de uma nova forma de olhar para a nossa sociedade. Portanto, inclusive, quando falamos, por exemplo, da necessidade da presença e da existência de pessoas negras, de artistas negros, nos vários espaços, a gente não está falando, quando se fala disso, a gente não está falando da necessidade de sermos benevolentes, ou de uma sociedade ser benevolente, e entender que é preciso, né, entender religiosamente que é preciso dar espaço para aquele que não tem. A gente não está falando disso. Sob certas perspectivas, algumas pessoas podem olhar por aí, mas eu diria que essa é a mais pobre. Acho que a perspectiva o que mais faz sentido é a gente entender que existe uma história. Se a gente fizer um recorte de Brasil, a gente poderia fazer um recorte mundo, mas se a gente fizer um recorte do Brasil, existe uma história que não se convence, não nos convence, né? Assim, determinadas noções de poder que foram instauradas nesse nosso espaço de terra, né? E é impossível se desviar do nosso ponto histórico de colonização, elas não dão conta de uma noção da nossa realidade. Para mim, isso é uma questão indesviável. Se não partimos daí, acho que não tem muito como conversar assim. E, nesse sentido, os povos negros têm, assim, do meu ponto de vista, trazem hoje para a arte contemporânea brasileira novas perspectivas e novas possibilidades de reconfigurações simbólicas e de recriações dentro dessas ruínas que estão aí. Que ruínas são essas? São várias, a começar pela noção de poder, pela noção do que significa o poder, a começar pela noção de sobrevivência, pelos espaços como eles são configurados, né? A começar pela relação que passa sempre por uma troca monetária, né? A começar pela noção de religiosidade, né? Existem muitas ruínas na nossa sociedade, elas estão aí, não vê quem não quer. E experiências como as experiências relacionadas às diásporas, obviamente, constituem esses povos, né, constituem uma herança como algo que tem em si um repertório de resistência aos fins. Isso não quer dizer que somos fortes e que aguentamos tudo. Não é disso. Isso quer dizer que existe, sim, uma tecnologia da convivência e cultural que foi elaborada a partir de experiências históricas dos povos negros. É uma tecnologia, são tecnologias, né? Então, à medida em que existe toda uma teia que se refunda insistentemente no mundo entre pessoas negras, né, como uma releitura de conexão a partir da diáspora, né, das diásporas negras, é claro que atrás disso existe um repertório de povos e de uma herança e de povos que foram pulverizados, né? De povos que foram insistentemente
torturados, né, e que tiveram que criar um repertório extremamente complexo de sobrevivência, digamos assim, e de vivência também, porque os povos negros não são sempre só em relação ao outro, né? Existem também em relação a si mesmos e dentro de si. Esse repertório, digamos assim, ele é extremamente complexo e ele diz respeito não só a modos de organizações políticas, mas diz respeito também a modos de uma política afetiva que se faz entre os povos. E, mais do que isso, a como resistir, a como existir dentro de uma sociedade que os exclui. Né? A Leda Maria Martins fala uma coisa que eu acho sempre muito interessante. A ideia de que existe, por trás das existências negras, uma certa lida poliglota, uma certa forma poliglota de lidar com a sociedade. Porque trata-se de pessoas, né, os negros e negras brasileiras, que têm que, ao longo da sua história, perpetrar em ambientes que não o conhecem e que não o reconhecem, e, portanto, essas pessoas precisam aprender modos de falar e de falar não no sentido só da língua, mas de estar nesses lugares. E, ao mesmo tempo, com a consciência de que existe o outro, mesmo que o outro não saiba que ele existe. Então, essa ideia desse poliglotismo, aliada à ideia de como povos negros furam determinadas bolhas de espaço, eu acho que tem tudo a ver com essa tecnologia negra criada ao longo da nossa história. Eu tenho falado insistentemente por aí que, por isso, eu vejo que a produção negra contemporânea, assim, da arte negra contemporânea, é o que aponta verdadeiramente faróis para a arte contemporânea brasileira. E falo isso sem medo, porque eu não tenho dúvida de que trabalhos em arte negra no Brasil hoje vem tocando na prática em questões historicamente muito complexas da arte brasileira, da arte contemporânea. Então, numa certa perspectiva eurocêntrica, fala-se muito em Brecht como um grande revolucionário, como, de fato, é um grande revolucionário no teatro ocidental, né, que essa figura que, de fato, é um divisor de águas nesse teatro eurocêntrico, que consegue articular a ideia de linguagem e política de uma forma extremamente elaborada, tanto através do que escreve, né, artisticamente, mas também como o modo como pensa o teatro, né? E é interessante observar que essa é uma perspectiva extremamente válida, de fato. O que eu consigo ver hoje é que essa articulação entre linguagem, sabe, essas novas perspectivas possíveis das linguagens artísticas, aliada a uma consciência política do que significa arte, para mim, eu vejo hoje com muita nitidez nas expressões negras em arte. Por quê? Por vários motivos. Eu acho que,
Primeiro, que existe uma reconfiguração mesmo de valores que as artes negras vêm trazendo para a arte contemporânea brasileira. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, quando grupos de teatro, né, grupos de teatro negro começam a se reunir e a gente começa a assistir muitas peças. Claro que eu estou falando no começo, mas isso aí é de muito tempo. A gente estava falando, inclusive, aqui atrás, que Cristiane faz há 20 anos, né? Trabalha há mais de 20 anos com teatro negro. Mas quando a gente começa a ver essa profusão, por exemplo, de companhias formadas por artistas negros, trazem esse ato, além de tudo que ele significa, ele escancara uma pergunta, joga na cara, digamos assim, da sociedade, perguntas que obviamente, a sociedade começa a se fazer. Não tem como ver um grupo de teatro formado de pessoas negras, eu não estou falando só de atriz e ator, mas de todas as funções. Não tem como ver um grupo de teatro negro e não pensar. Se fossem todos brancos, eu viria, eu enxergaria todos os brancos? Tem como? Não tem como. Não tem como. À medida em que reuniões, eu estou falando de teatro porque, é claro, é um universo que eu faço parte, mas à medida em que você vê trabalhos que trabalham intencionalmente questões relacionadas às existências negras, e você vê esses teatros, essas reuniões, modificando a plateia, efetivamente, né? Fazendo a plateia ficar muito mais preta. Né? Esse é um tipo de... traz à tona um tipo de intento que está dentro do teatro, que está dentro de discussões seculares assim, do teatro. Né? O teatro, dito teatro contemporâneo, tarará, sempre conversou sobre isso. Para quem estamos fazendo? Que plateia é essa? Para quem nós estamos fazendo? E o que passa a acontecer é uma modificação efetiva do público. O público se modifica. Ora, uma das questões que o teatro, por exemplo, contemporâneo traz com muita consistência é um pouco a relativização dessa ideia de espaço cênico e espaço da plateia, né? A ideia do público privado, a questão da interatividade, são elementos muito refletidos pelo teatro contemporâneo. Quando vem essa profusão de espetáculos e de grupos negros que modificam verdadeiramente essa plateia, e essa plateia começa a se ver diferente, né? Estou falando de quando isso acontece, tá, gente? Verdadeiramente, existe uma revolução nisso. Uma revolução que o teatro contemporâneo busca há muito tempo. Bom, fora isso, existem o que eu vejo assim, em relação a essa reconfiguração dessa perspectiva do olhar negro para as artes, assim, existe um escancaramento também de novos modos de olhar para a nossa história. Né? Porque o que é a história? A história são modos... A história não existe, exatamente. São modos de construção através de determinadas perspectivas, né? São construções, né? Eu lembro de uma peça que eu nem vi, mas eu li sobre ela, achei super interessante, uma peça que aconteceu no Rio de Janeiro, que é um grupo que partiu, que tem a história de Exu, que joga pedra para trás, e Exu joga a pedra para trás e mata o pássaro
o pássaro que passou ontem, não é isso? Que passou ontem. E, a partir dessa mitologia, eles recriaram um julgamento de Tiradentes. Eu achei isso tão interessante. E, para mim, é um grande exemplo assim, de reconfiguração histórica e de reconfiguração de perspectiva histórica mesmo, e de reconstrução histórica. E, a partir dessa história, eles recriaram um julgamento de Tiradentes, onde ele é absolvido no final. Acho muito interessante uma ideia como essa, partir de um grupo de teatro negro. Acho que faz muito sentido, à medida em que quem é capaz, na nossa história, quem tem repertório e necessidade de recriar a história, e quem tem urgência, necessidade e consciência de que a história é uma construção sobre determinadas perspectivas. Não estou falando que são só as pessoas negras, obviamente, mas são os povos que, historicamente, são silenciados da dita história oficial, obviamente, ou são colocados à beira, né? São colocados numa certa margem em relação às vozes hegemônicas, à noção de história oficial, né? E outras configurações de articulação de linguagem sobre novas perspectivas existem. Eu acompanhei um projeto de um artista de Salvador, que chama Marral Pita, que é um músico, que ele trabalha a partir do África Deus, do Naná Vasconcelos. Então, ele cria uma obra sonora a partir do África Deus. Enfim, é uma saga grande que eu não vou me reter muito a ela agora. Mas ele fez um trabalho que eu acho bem interessante, que ele descobriu que, bom, existe um padrão, né, tonal na sociedade, que é o Lá 440, né? Assim, que é o Lá 440, como o dito toque do telefone, né? Que é um padrão tonal. E ele descobriu, numa pesquisa que ele estava fazendo, que esse padrão ele foi resultado de uns colóquios entre músicos e tudo, na época na Alemanha, em época nazista. E que, num determinado momento, existia teve uma discussão, na época do nazismo, sobre o que se incentivaria enquanto padrão tonal. E uma ala nazista impôs o Lá 440, e existia uma outra ala que propunha uma frequência, que era uma frequência muito mais próxima de um certo modo meditativo sonoro. Depois desses colóquios, assim, foi instaurado que o Lá 440 seria um padrão tonal, que, inclusive, a partir daí, ele se popularizou em todas as instâncias mercadológicas, inclusive no telefone, né? E o trabalho dele foi recriar uma série de músicas que tinham frequências a partir do Lá 440, com a frequência, digamos, mais meditativa. Também acho mais meditativa. Então, ele fez uma instalação, foi super interessante. Ele é um artista negro, onde todo mundo vendava, né? Ele vendava os olhos do público e reconstruía determinadas músicas a partir desse outro padrão. E depois também contava essa história, distribuía uns papéis contando essa história. Acho muito interessante também, como exemplo de reconfiguração e de reconfiguração de olhar a partir dessas práticas. Assim. De novo, como eu disse no grupo anterior, do grupo sobre Tiradentes, assim, acho muito interessante que
a perspectiva de reconfiguração ou de encontrar outros modos de reconstruir e reconfigurar padrões, né? Que isso venha de um intento de arte negra. E assim como esses exemplos, existem, enfim, vários outros. Isso tudo que eu estou dizendo para reforçar o que eu vivo falando, mas que eu acho mesmo, é que eu acho que existe aí, mora aí nas práticas experimentais da arte negra. Quando eu digo arte negra, artistas que intencionalmente e a partir de trabalham com questões relacionadas às existências negras, à herança negra, à perspectiva, à prospecção do que significa negritude, né? O que significa existência negra. Era para afetar mesmo, né? Imagino que todo mundo está bem afetado aí com essas perspectivas de pensamento. E pensar em diálogos contemporâneos, colocando aqui 2 mulheres negras em cena, que não estão lavando os pratos, cujas mentes estão pensando e não trabalhando para que outros pensem. É um ato de completa, insana e saudável subversão. É um diálogo muito insubmisso, né? Pensar nesse lugar do teatro como o teatron, o lugar de onde se vê, né? Pensar que são os nossos corpos que estão talhados. Quando a gente fala artista negro, arte negra, é porque a gente está tirando a arte desse lugar para o qual nós não fomos desenhados, né? Para o qual, enquanto geradoras de empregos, empreendedorismos, oportunidades, nós, enquanto gerentes de espaços, de territórios, quer sejam palcos, espaços cênicos, né? A gente sabe que cada um de vocês pode pensar aí nesse ano de 2019 quantos espetáculos assistiu que tinha mulheres negras em cena. Quantas vezes considerou a presença do negro em cena como uma cota, como uma característica que não se aproxima em nada do quantitativo populacional de mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras, de 54,1%. Então, Grace, é preciso destacar o teu trabalho como o que ele é enquanto rasura no cânone, né? Enquanto inscrever Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Bell Hooks, por isso eu falo da questão do afeto, esse ato absurdo que é também pensar enquanto corpos pretos que nós podemos amar, que nós podemos ter complexidades, né? Que podemos falar de pássaros, né? Podemos falar de lantejoulas, podemos falar sobre o nada, enquanto estivemos talhados para falar, enquanto bucetas e tetas, bucetas parindo corpos para o trabalho e tetas amamentando filhos de outrem, né? Então, que atos subversivos são esses que nos inscrevem? E tem 2 elementos muito fortes na sua dramaturgia e no seu trabalho como atriz também, que são o minimalismo do teu gesto. Você falou aí do gesto como uma produção de realidade, e também esse lugar da ironia. E você sabe que no nosso teatro negro, nos nossos teatros negros, porque eu sempre gosto de falar de teatro negro no plural, porque não existe nem para a palavra negro, que é uma invenção, porque não fomos nós que nos nomeamos como negros e negras, né? Aqueles que desafiam e inscrevem os pressupostos de humanidade não cansam de nos apresentar essa realidade enquanto mulheres negras, né? Esquecendo muitas vezes que mulheres somos. Então, esse lugar do minimalismo, queria que você falasse um pouquinho dele, na construção, na atuação, na dramaturgia, e esse lugar também da ironia. Sim. Dentro do seu processo criativo e dentro da tua lógica de produção. Sim, sim. Pois é.
Eu acho, só fazendo... porque eu fico uma falação, e vou voando. É exatamente assim que eu vou escrevendo. Pode voar. Vai voando, aí pergunta uma coisa. Igual tem uma coisa, depois eu não sei responder, eu respondo outra coisa, mas com uma cara de pau de que eu tô respondendo aquilo. Isso é uma boa estratégia, porque vai elaborando, é igual quando escreve, né? Você não sabe... só. Não, claro, sabe quando a gente escreve, né? A gente não sabe exatamente para onde vai. Ainda bem, se souber, é receita, né? Então, você começa a perseguir, a acreditar ferozmente no mistério, né? Com muita técnica e com muito desejo de falar muitas coisas, mas você vai acreditando ferozmente nesse mistério e acreditando ferozmente no movimento, que é no movimento que nasce, né? Que nasce alguma coisa que antes você nem imaginava que existia, né? Talvez essa é a dimensão da invenção e talvez essa também a maravilhosidade da arte, né? A arte, por isso que nesse sentido, a arte nesses tempos caóticos, ela sempre é uma plantinha que cresce no meio do cimento, porque é o quê? A arte ela tem a ver com uma expansão da percepção. E quando a percepção ela se expande, nasce alguma coisa que não existia antes. Em você, no outro, coletivamente. Né? Por isso que é a invenção. Né? É a capacidade de fazer, de imaginar o que não existe. Tem coisa que a gente precisa mais agora do que imaginar o que existe, porque, né, o que mais a gente precisa. De imaginar o que não existe. E essa dimensão da invenção é uma das grandes formas de exercer a liberdade, né, do ser humano, né, nesse sentido. E, nesse sentido, aí você falou do minimalismo aqui. Eu acho, Cris, você falou minimalismo e ironia. Eu tenho eu gosto, assim, num certo sentido, eu gosto muito do... Eu gosto de operações... de operações sutis. Eu gosto de... Eu gosto de bicha também, de uma expressão bicha, bastante. E gosto também, ao mesmo tempo, de operações sutis na criação de alguma coisa, né? Atuando, escrevendo. O que estou chamando de operações sutis? Perguntas chegando aqui. Podem pensar em fazendo aí perguntas, tá, pessoal? O que eu chamo de operações sutis? Eu gosto muito... Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que eu e as pessoas da minha família, a gente sempre teve que, em determinados espaços, minha família tinha muito intento de vencer e de ocupar determinados espaços assim, da academia, de escolas, sabe, de diplomas, etc. E tal. Determinados espaços de uma espécie de noção de império assim, que tem. E eu acho que eu sinto que a minha imagem, eu lidei durante muito tempo criando histórias que falam que existe uma diferença, que existe uma incapacidade muito grande da gente entender ou ler alguém só através da imagem, só através de um olhar. Isso foi um determinado momento da minha vida, assim, essa diferença entre o que uma pessoa diz e o que ela sente, o que uma pessoa te parece e o que ela pensa, o que a pessoa age e como ela gostaria de agir. Todas essas diferenças sempre me perseguiram muito. Acho que tem a ver também por ser uma pessoa, até hoje, que
eu preciso muito, sempre, também é uma coisa também bem mineira, sabe? Eu preciso muito sempre mostrar que eu sei determinadas coisas. Eu preciso mostrar que, sabe, uma forma de sobrevivência muito comum em várias, para várias pessoas. Então, assim, eu gosto muito de construir, de fazer ao longo de uma narrativa, num determinado momento, dizer de formas diferentes que você público, nunca percebeu e nunca nem imaginou que determinada coisa poderia acontecer com aquela pessoa. Entende o que eu estou falando? Deu para entender um pouco? Assim, um pouco assim, um pouco, quando você vai fazendo arte, você tem determinadas obsessões, né? Eu tenho essa obsessão, assim. Acho que isso tem a ver também com uma certa saga da minha família, muito vencedora, muito que teve que conquistar a capital, saiu do interior, tem muito a ver com isso, assim. Um certo investimento entre nós de sempre dizer que a gente poderia chegar em determinados lugares, etc. E tal. Então, eu tenho um desejo muito grande de construir narrativas através de determinadas sutilezas, a gente induzir, digamos assim, o público a perceber, em determinado momento, o que ele não percebia antes, o que ele não via, a ver que ele não via. Não é de mostrar, mas de, através de estratégias diferentes, fazer determinadas operações e mostrar, em determinado momento, que ele não percebia. Sei lá, vou dizer umas coisas meio óbvias, mas, por exemplo, a história do Amores Surdos, que até metade da peça, existe uma narrativa que parece que vai para um lugar, e que é uma história de uma família. De um momento para frente, essa narrativa vai para outro lugar e um personagem mostra que o tempo todo existia um hipopótamo no espaço e ninguém tinha percebido. Essa ideia é um pouco uma obsessão que vai um pouco se modificando, né, assim, de formas diferentes, camuflando de formas diferentes em outros textos, mas essa ideia de construir narrativas que, em determinado momento, mostra e escancara para quem lê ou para quem vê que ele não estava vendo alguma coisa, é uma obsessão assim muito grande nas escrituras que eu faço. Eu acho que, quando você fala de ironia, me vem algumas... Mudando de assunto, né, agora. Quando você fala de ironia, me vem algumas coisas. Assim, eu acho que tem algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente pensar e que são verdadeiros desafios nas artes que a gente vem fazendo. Uma delas é a gente se perceber, historicamente, não mais só a partir do trauma. Né? Se a gente pega e começa a contar a história do Brasil, por exemplo, a partir desse achamento, né? Como comumente a gente constrói a história do Brasil, o que isso nos induz a fazer, né? A conseguir, por exemplo, enquanto pessoas negras, nos construir a nossa história e o nosso imaginário histórico a partir de um trauma, a partir do trauma da escravidão, né? E é interessante, eu acho que isso é um desafio, começar a pensar, e o período pré? E antes de 1500? E antes de 1500? Né? Que história é essa? Que história é essa que a gente reiteradamente tenta se convencer de que a negritude se forma a partir do momento em que estamos
aqui, né, que escravos chegam aqui, escravizados chegam aqui nesse terreno, né? Então, de que forma a gente, como uma forma, né, Cris, da gente se libertar de determinados estigmas, né, de determinadas únicos modos de falar através das nossas histórias, né? Como ir além desse trauma, no sentido não só de vencer, de empoderar-se, de ser feliz, mas no sentido de conseguir recambiar, reconstruir a ideia de temporalidade e de percurso negro do mundo. Nesse sentido, acho que tem algumas... falando de ironia... Mas eu em Vaga Carne, fala aí um exemplo para ficar mais concreto para você, assim, dessa ironia lá nesse espetáculo. Eu sei que muita gente aqui não assistiu, mas localiza a Grace para falar assim de uma coisa mais pontual. De algum momento da peça em que a ironia é bem predominante. Sim. Nesse sentido, eu acho que a gente não tem limites, né? A gente pode construir o que a gente quiser. Acho que essa inclusive, é um desafio nosso, assim, e que, sobretudo, a gente pode lidar com a arte como algo que não necessariamente fala sobre coisas, né, mas a partir de coisas, né? A gente pode, a partir de determinados assuntos, alcançar outros nunca antes imaginados, né? A gente pode falar sobre tudo, né? Ironia no Vaga Carne, eu não sei, Cris. Ironia no Vaga Carne. Eu não está me vindo. Não me chega tanto assim. Né? Aí já é questão de recepção, né, gente, também. Isso é bem legal, porque claro, coloca nesses atravessamentos aí que mas o texto provoca. Faz sentido. Vou fazer as perguntas que já estou sussurrando aqui para mim. Eu fiz uma pergunta, até agora ela não está mediando, mas não falou minha pergunta. Veja só, tem várias perguntas aqui, vou fazer um bloco de perguntas, tá? Há um provérbio africano, esse é mais um comentário: até que os leões contem suas próprias histórias, os caçadores serão os heróis das narrativas. Obrigada por assumir transgressoramente este lugar de fala. É a professora Flávia Rodrigues. Maravilha. Alguém te pede para falar sobre os corpos das mulheres negras, a propriedade privada dos homens. Fale disso e de Praça Paris. Eita fé. Qual o maior desejo entre a dramaturgia no coletivo e a dramaturgia a partir de processos padrão? É isso que eu não estou conseguindo entender. Desculpa. Processos padrão para você? Qual o maior desejo entre a dramaturgia no coletivo e a dramaturgia a partir de processos padrão para você? E a última é uma pergunta. Recentemente, em um seminário, a plenária foi informada de que 25% da população brasileira é composta de mulheres negras. Como se pode pensar em saídas para o país sem que as equipes de elaboração de planos de governo, mesas, lugares de poder, etc., sejam compostas predominantemente por mulheres negras? É Sheila Campos, a ativista. Então, essa é a última, não? Sim, né? Bom, começando por essa última, assim, eu definitivamente acho que... Bom, eu acho o seguinte, existe uma profusão enorme de reflexões que as militâncias negras vêm trazendo há muito tempo para a nossa sociedade, e existe um desejo que é evidente de que isso vire pauta, assim, em uma série de eventos, instituições, etc. E tal. É preciso, definitivamente, aqui falando bem objetivamente, que encaremos de uma forma corajosa o que está acontecendo com o país. Assim.
o que está acontecendo com a nossa sociedade. Sobretudo porque a gente está falando aqui sobre os espaços de arte brasileiros e tal, não dá mais para que toda essa profusão, toda essa intelectualidade negra vem criando reflexões extremamente profundas. Não é possível mais lidar com todos esses discursos numa perspectiva de extrema superficialidade. Não é possível mais se criar lugares, mesas, eventos que falam sobre a necessidade de se criar espaços e não para as pessoas negras no campo da arte, e não haver verdadeiramente e de forma corajosa gestos que realmente modifiquem as estruturas desses espaços. O que a gente vem vendo acontecendo aí é, sim, uma mudança na nossa sociedade. Acho, sim, acredito nessa transformação que veio através de pautas que militâncias de artistas, de pessoas negras, de ativistas, vem trazendo para a sociedade. Mas o que a gente vê acontecendo também é uma apreensão dessas pautas de uma forma extremamente superficial e num universo de extrema falácia. Ora, se estamos falando tanto sobre isso, se essa é uma questão que está em todos os debates sobre a necessidade da perspectiva negra, ou narrar, né, a partir dessas perspectivas, onde estão os gestos efetivos das instituições, enfim, dos eventos, né? Claro, cada um a seu modo e tamanho e possibilidade, tenho consciência disso, mas onde estão os gestos que efetivamente criam espaços efetivos para a existência das pessoas negras no campo da arte brasileira? E isso, porque senão a gente vai continuar tendo uma série de eventos onde, beleza, está lá a preta e o preto na capa, né, assim, está maravilhoso, os nomes, traz as intelectuais de fora, de dentro, de fora, e falamos sobre isso, e etc. e tal, mas isso é tratado como uma onda. Na próxima edição, efetivamente não tiver uma ação em relação a isso, estrutural, de realmente se criar espaços para que essas perspectivas tenham um campo existencial, para que essa falácia? Assim, e isso é uma arapuca que a gente pode estar se cercando dela com uma falta de coragem extrema, né? Assim, eu não estou dizendo isso sabendo, eu sei do que se trata a nossa história do país, etc. E tal, mas se continuarmos nesse lugar de falar sobre essas coisas e não haver gestos efetivos de modificação, para onde vai essa sociedade? E, repito, isso deve ser feito não como uma necessidade de se criar um campo para aquelas pessoas ou uma cota. Não, a sociedade brasileira precisa disso. A sociedade brasileira inteira precisa disso. Obviamente, eu estou falando, nesse recorte que estamos falando, de existências negras, mas, obviamente, a nossa sociedade precisa reconfigurar a sua história, precisa ter outras noções de oficialidades, precisa entender que a história é uma construção coletiva, precisa ter perspectivas diferentes, ou, senão, continuaremos nesse papo superficial sobre essas coisas que são indesviáveis. Então, as instituições, os eventos, etc. e tal, beleza, chama a gente, maravilhoso, etc. e tal, mas, além de chamar, precisa entender, precisa entrar para as suas salas, entender, olhar os seus quadros, olhar quem está lá trabalhando, olhar o que está precisando, entender que está precisando desses olhares e se modificar em relação a isso. Porque, senão, vai virar tema, é igual peça, né? Peça que fala sobre azul e não te faz sentir azul, ou não te faz, expande a noção de azul, não, entende? Assim, ninguém quer tema, ninguém quer transformar isso em ação, né? Assim, não
Não tem outra... Não tem como ser diferente, gente. Senão, vamos... Né, assim, e outra, né, essa nossa realidade neoliberal é de uma competência extrema. Então, os discursos elaborados a partir de subjetividades, discursos caros da nossa vida, são facilmente cooptados, facilmente viram moeda e publicidade na mão, em discursos rasos. A gente está vendo aí também, a gente vê coisas muito lindas acontecendo, vejo mesmo, acho mesmo, tem muita coisa linda acontecendo, mas a gente vê aí palavras, ações, gestos, sendo pulverizados e sendo tratados como algo muito simples de se colocar, como se fosse um manual de instrução de como, como dizer determinadas palavras. Não são as palavras. Atrás dela tem histórias, né? E atrás dela tem, enfim, todo um pensamento em relação a isso. Em relação aos corpos... Falou sobre... Eu só peguei assim, Praça Paris, mas falou dos corpos das mulheres negras, né? Uai, gente... Bom, Praça Paris é um filme, né? E o que eu posso falar sobre isso? Assim, definitivamente, acho que existe um campo gigantesco do cinema brasileiro, mas também não é só cinema, não, em várias outras linguagens, a ser criado para conseguir reimaginar os nossos corpos. Definitivamente, estamos ligadas sempre nos mesmos lugares, sempre com os mesmos personagens, os estereótipos. Se a grande maioria isso ainda acontece, né? Estamos ligadas sempre às mesmas violências, e, quando eu digo que a arte ela é um gesto, na realidade, tem um pouco a ver com isso. À medida em que a arte começa a alimentar, né, só uma perpetuação de um sistema que já está aí, um sistema que exclui deliberadamente corpos de mulheres, né, do universo gigantesco que poderia existir em relação a esses corpos, né? Assim, ele só é um alimento, ele só trata a arte quase como uma reprodução de um sistema que já está aí, né? E se a arte é invenção e é um gesto na realidade, não faz o menor sentido que só se consiga imaginar os corpos de mulheres negras nos mesmos lugares, né? Mas o que é a imaginação, né? A imaginação ela é resultado de um repertório existencial das pessoas. Então, quando se fala da necessidade de existir e de ter a perspectiva né, de roteiristas, de diretoras negras, por exemplo, no audiovisual, está se falando disso, porque esse imaginário expandido, né, em relação aos corpos das mulheres negras, definitivamente precisa vir de nós. O repertório está com a gente, porque é a nossa história. É verdadeiro isso que eu estou falando. Eu não estou querendo dizer que quem pode escrever o quê, que pessoas brancas não podem escrever sobre pessoas negras. Não é isso. Mas existe uma restrição, um modo de olhar para os corpos femininos, para os corpos de mulheres negras no audiovisual, que é a reprodução da estrutura racista da nossa sociedade. Então, se a gente não quebra e não modifica realmente a estrutura de quem concebe essas obras, e, com isso, cria campos de convivência mais complexos entre brancos e pretos, e índios, e o que mais tiver,
sabe, não vai ser possível, de fato, a gente criar o tamanho e conseguir imaginar o que um corpo de uma mulher negra pode chegar. Quem é que pode falar, ou aonde podemos chegar onde a gente quiser. Mas é a reprodução exata, o xerox, o imaginário do audiovisual brasileiro é o xerox do nosso sistema, da nossa sociedade racista, não tem dúvida disso. E tinha uma outra, não tinha? Tem, mas elas estão relacionadas aqui, já vou trazer essa outra que vai te lembrar daquela, e já estou vendo que a questão estética está sendo bem forte aqui no campo das perguntas. Então, alguém aqui quer saber, com relação aos diretores negros com os quais você tem trabalhado, se você tem trabalhado, em que medida você sente uma resistência, não só na questão de ter atrizes e atores negros no elenco, mas tê-los como protagonistas dessas histórias. Diretores negros estão abrindo o mesmo espaço para os negros, ou, quando você entra para esse processo de trabalho, você sente que ainda há uma resistência de colocar essas personagens nesse lugar do protagonista? E aí, essa outra pergunta está nesse sentido, de pensar sobre que mudanças são essas que você está sentindo aí nesses campos dos teatros negros contemporâneos? Pensando nessas criações aí de diretores negros. Eu acho... Eu não sei, assim, porque isso tem a ver também com quem você está trabalhando. Assim, os encontros, eu vou falar do ponto de vista pessoal, assim, os encontros que eu venho tendo ao longo da vida, assim, profissional, com diretores e diretoras negras, sim, tem me aberto possibilidades de trabalho e de imaginar espaços e outros espaços possíveis dentro da narrativa. Sim, pessoalmente, isso tem acontecido comigo, falando do ponto de vista pessoal. Isso tem acontecido, sim. E a outra... Ainda nessa temática, o Dilmar, que é do coletivo Elementos Pretos, ele está falando aqui sobre a subversão da presença negra em cena. Como que as urgências dos atores e atrizes, ao contar a sua narrativa pessoal, não compromete o trabalho coletivo do teatro? Como disciplinar as urgências individuais para focar no trabalho coletivo negro? Perguntas que, às vezes, né, a gente vai mais pensar do que trazer respostas, porque são coisas que ainda estão se construindo, né, dentro desse campo estético dos teatros negros. Sim, sim. E acho também, de alguma forma, Cris, que uma coisa não exclui a outra, né? Acho que, inclusive, as reflexões a respeito das nossas subjetividades, né, de modo geral, se dão de uma forma muito mais complexa no coletivo, né? Inclusive, quem perguntou especificamente sobre coletivos negros. Acho que o que acontece muito nessas práticas, inclusive, é um compartilhamento de experiências que muitas vezes antes não eram faladas, né? E de criações de espaços onde as pessoas começam a enxergar determinadas questões que antes pareciam exclusivas, mas conseguem imaginar, entender e dimensionar isso em relação às outras também, né? E concordo com você. Acho também que isso são práticas em construção, né? Que vêm sendo construídas. É uma pergunta que a gente, quando está no campo acadêmico, a gente recebe muito essa pergunta por parte dos orientadores, dos professores, né, que vão dizer assim para a gente:
existe uma teoria da arte especificamente negra? Dado a peculiaridade dos desafios e as questões encontradas pelos negros, existe essa arte negra? O Rogério é que está perguntando. Quando fala de grupos negros, não acaba produzindo uma espécie de novo apartheid? Negros artistas que se tornaram famosos continuam na luta? Oi? É importante pensar na legitimidade das questões que o nosso espectro coletivo está produzindo, tá, gente? Também, mesmo que em processos individuais não sejam demandas, né? Mas acredito que coletivamente é importante, porque nós, dentro do campo da academia, eu falo no meu caso pessoal, somos questionados a todo momento, até para ter a garantia se podemos ou não fazer os nossos estudos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, em relação a uma questão muito próxima dessa aqui. Assim, tem de fato, essa pergunta é muito recorrente, né? Assim, ao criar essa divisão de teatro negro, teatro, né? Assim, ela, de alguma forma, se não existe uma separação, uma categorização do teatro e tal. É importante entender que enquanto ação política, é preciso criar espaços para o que não existe, para o que não tem espaço. Se existe um teatro negro, ou se existe uma arte negra, para quem quer denominar os seus trabalhos assim, é por uma necessidade, é por uma resposta do espaço que não existe para essa prática. Não existe um desejo de categorização do nada. Ele é uma resposta direta para que seja possível existir, para que seja possível e legítimo, e criar espaços legítimos, inclusive, de mergulho e de pesquisa a partir de perspectivas da negritude e da construção do legado negro. Então, a criação desses espaços é porque o espaço não existia antes. É como criar, como criar exatamente a possibilidade de existir, tanto não só você existir fisicamente dentro de um teatro brasileiro, mas também de fazer existir perspectivas em termos de linguagem mesmo, em relação a uma forma de ver o teatro, a uma forma de ver a arte. Então, é preciso entender que grupos, por exemplo, grupos de teatro negro, além de um ato político de criar espaços para que seja possível existir e estar nos espaços do teatro do Brasil, além disso, existe ali um intento de pesquisa a partir de perspectivas do legado negro. Ou entendemos que existem coisas que o teatro que já está posto, não pesquisou, ou só estamos reiterando uma visão de teatro eurocêntrico no Brasil. Existe muita coisa a ser pesquisada. Existem saberes. Não existe um único tipo de saber. Existem saberes
a serem pesquisados, experimentados. Existem desejos de rever concepções de espaços, de relações espaciais, de tempo, de corporeidade. Historicamente, esses espaços, eles foram silenciados. O desejo e a necessidade dessas pesquisas passa por um desejo, inclusive, de redimensionar a sua subjetividade, as subjetividades. Então, é uma necessidade de existir e a consciência de que existem muitas coisas a serem pesquisadas sobre outras perspectivas que farão e fazem nascer outros teatros. Não existe um teatro que pessoas vão alcançar. O teatro é uma criação, a arte é uma criação, uma invenção. Pode nascer e todos e todas nós queremos que nasçam outras formas de olhar para o teatro, de olhar para o corpo em cena, de olhar para a relação entre tempo e espaço, de lidar de um modo sagrado ou não, com essa cerimônia que é o evento teatral. E isso se dá também através de um mergulho e de um aprofundamento técnico, estético e reflexivo, a partir de questões que têm a ver com o legado negro. Não pensar que não existem outras coisas a serem pesquisadas e a serem mergulhadas é muito estranho. É muito estranho. Então, além de um ato político como necessidade de existir, é também uma forma de criar outras perspectivas para o próprio teatro e de refundar teatros, noções de teatro, noção de fazer teatral a partir de experiências de vida. O teatro ele é criado, ele é feito, ele é inventado e reinventado todo dia a partir de determinadas experiências. Pessoas negras juntas comungam de determinadas experiências e conseguem conhecer e se aprofundar em determinadas coisas. E, com isso, criam novas coisas e novos teatros e novas experiências artísticas. E preciso pensar o teatro brasileiro, né? Pensar o teatro negro como uma aposta estética, apostas estéticas no plural, que podem contribuir para a reinvenção do teatro nacional. Então, isso, a cultura negra, como sendo um patrimônio de todo brasileiro e brasileira, não pode causar estranheza que a branquitude seja tema da ordem do dia e que a negritude não possa ser também, né? Não possa ser colocada dentro dessa perspectiva. Lá na essência da criação da CIA Teatral de Arte Negra Cabeça Feita, eu me coloquei como uma atriz que cansou de fazer papel de mulata gostosa, que a maioria dos espetáculos nem tinha esse personagem, mas muitos diretores inventavam, já que meu corpo não cabia na Julieta, não cabia nos personagens de Chekhov, segundo o Physique de Rôle, então era inventado esse lugar para mim, e aí a gente pensa em criar um grupo justamente para poder ter o direito de ser atriz. E não ter que fazer aquilo que o imaginário brasileiro diz que um corpo negro feminino tem que estar sempre fazendo no campo da ficção, que é colocada enquanto ficção, né? Então, são esses lugares mesmo desafiantes da gente tentar imaginar uma outra perspectiva dentro de uma história de uma negritude que nem existe, repito, né? Que nem existe, e se existe, é só uma das suas formas de representação de uma Europa que a gente cansa de dizer que não é essa Europa que a gente imagina, que todo dia está se tornando uma Europa diferente, enquanto a gente está conversando, ela está se reinventando, e a gente ainda vem com esse eurocentrismo, né? Então, é esse tradicionalismo, esse cristianismo, esse capitalismo, esse machismo, esse monte de ismo que tem que explodir o quanto antes, né? Para a gente poder avançar enquanto raça, né? Espécie humana. Última pergunta. Como é que é a sua relação com o cineasta André Novaes e com o Márcio Abreu? Dois criadores geniais com os quais você tem feito trabalhos tão importantes.
Aliás, o Guilherme Reis, que é produtor, diretor, ator, está aqui com a gente, quer te parabenizar pelo prêmio no Festival de Turim. Obrigada, meu bem. Obrigada. Guilherme, que eu já vim tanto aqui no festival com o Guilherme. Poxa, de fato, assim, são grandes parceiros de criação, Guilherme. E você sabe disso, né? O André, assim, é história grande, mas assim, o André faz parte de uma produtora que chama Filmes de Plástico, que é em Contagem, que é perto de Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte. Enfim, eu me aproximei da Filmes de Plástico muito... Enfim, me aproximei da Filmes de Plástico. Um dia me chamaram lá para fazer um outro filme que eu fiz. E, quando eu cheguei lá, lá onde eles estavam filmando, e eu ia fazer, era meio em cima da hora, não sei o quê, de repente, eu me vi num espaço que era muito parecido com o espaço onde eu fui criada, da minha infância, assim. E eu fiquei extremamente assim. Até então, eu tinha uma relação de distância com o cinema, porque os convites que eu tinha, a grande maioria, né, eles não me... eu não me via fazendo esses papéis. E também eu tinha uma distância, assim, em relação ao cinema. E, de repente, eu me vi dentro de uma produtora que trabalha coletivamente. Me lembrou muito o modo coletivo como se trabalha nos teatros, em grupos teatrais, e onde todas as pessoas que trabalham são do bairro onde eles moram e fazem o filme. Isso e aí, de repente, eu cheguei lá e eu me via em todas as pessoas, assim, porque as pessoas têm corpos parecidos com o meu corpo, as pessoas não estão que atuam, não estão dentro de determinados padrões que sempre me distanciaram, assim, da atuação de TV e de determinados filmes, etc. e tal. Então, quando eu vi, eu estava num espaço que era vizinho de onde eu nasci. E, portanto, toda a poética dali, e a poética que o André cria, era a partir daquele espaço. Eu me lembrei muito do Por Elise, que eu comecei a criar também ali do lado deles, e de um jeito muito parecido. Então, igual eu me lembrei do Por Elise, que eu comecei a pirar no abacateiro do quintal da minha mãe, do lixeiro correndo, da vizinha falando, do cachorro que morreu, que era uma coisa muito do universo e que sempre me vinha, inclusive, um universo sonoro muito parecido ali. Era tudo muito parecido, assim. As histórias do André também partiam daquele lugar. Inclusive, depois que o filme do Temporada foi lançado, muito, muito interessante, assim, e a gente construiu aquilo tudo ali, que o André, enfim, acho uma coisa de louco, assim, como ele trabalha. É exatamente como devemos trabalhar, né, nesse lugar da direção de cinema, né? Assim, é um lugar onde os corpos de quem atua não são objetos de manipulação, são pensantes, e que você dialoga com eles e cria junto ali as coisas, né? Então, quando eu me vi, eu estava naquele universo. E depois que o Temporada estreou, estreou, eu estava fazendo outras coisas, e quando eu caí num monte de entrevista, né? Sabe quando você... Porque filme é isso, né? Você filma um ano depois que vem, que ele vai ser vinculado e que lança. Aí, quando eu vi, já estava em entrevista. E aí eu vi uma quantidade de perguntas sobre a periferia. E, claro, sempre tivemos muita consciência de que ali era um espaço, o espaço que nascemos era um espaço da periferia de Belo Horizonte. Mas sempre foi tanto a perspectiva da nossa história,
sabe? Foi tão sempre da nossa história, daquelas pessoas. A periferia não era um assunto, é a vida, é a nossa vida. E aí não tinha uma pergunta que não passava por isso, como é representar a periferia, representar a periferia. E a gente sempre fala, não, a gente não está representando a periferia, a gente é esse corpo. Assim, a periferia é um assunto para vocês. Exatamente. É a nossa vida, é simplesmente isso. E aí começaram a perguntar, interessante vocês não retratarem a violência, e que, de fato, é interessante. Claro, a gente sempre teve consciência dessas coisas, mas nascemos naquele lugar, os nossos amores foram construídos ali, as nossas viagens na maionese, o desejo de criar coisa com aqueles elementos foram dali. Então, um pouco... sabe, é muito legal poder fazer um filme pensando no universo audiovisual brasileiro, fazer um filme na perspectiva, no lugar, sobre o lugar, mas muito mais do que sobre o lugar, naquele lugar, assim, sabe? E falando de nós mesmos e assim. Tem quase uma espécie de esquecimento do que depois isso vira enquanto discurso, sabe, para as outras pessoas, assim, porque são vidas, são pessoas que amam, né? É como, por exemplo, tinha uma época, né, que falava-se muito que né, é como essa onda, né, que tem, né, a TV brasileira, né? O modo de representar, por exemplo, as empregadas domésticas, né? Eu fico muito impressionada, assim. Numa época começou a se disseminar muito essa coisa de começou a falar muito que existiam muitos empregados domésticos negros, e aí começou a ter um monte de novelas com empregadas brancas, assim, como se essa fosse a questão, né? A questão não é essa. A questão é que perspectiva as empregadas domésticas, elas amam, elas pensam, elas falam, elas têm histórias, elas são vivas. A questão não é o serviço ali, a questão é olhar para esse serviço como uma subserviência da ficção. É absurdo, né? E aí a possibilidade de ter um cinema que vem dali, e nesse lugar, que é um lugar que tem uma parecência muito grande de como eu trabalho, Guilherme. Assim, eu falo muito de universos afetivos, eu falo muito de uma forma surreal, eu raramente trato de temas que são desvendados de prima, sobre o que é que está falando a peça, sobre o que ela está dizendo. Às vezes uma peça fala sobre amor, às vezes fala, sabe, sobre... mudam as coisas, mas assim... E o André também trabalha assim, nesse lugar. E é muito interessante que ver, num universo audiovisual, como um alinhamento entre o que se fala, como se fala, com o modo de produção. E isso acho que é uma questão muito importante ali. De fato, o modo como se produz, ali o sistema ali dos sets, ele faz todo sentido em relação ao que se diz nesse filme. E, definitivamente, essa é uma questão para o audiovisual, né? Assim, brasileiro e para a arte brasileira. Né? Entender por trás do que se vê no filme, na peça, quem produz e como se organizam essas pessoas. Né? Ou só é uma grande ilusão ficcional, que é o fato da arte ser política. Né? E o Márcio Abreu também é um grande parceiro, que eu conheço há muitos anos, que tem uma produção do teatro muito importante. Assim, acho que ele tem uma contribuição efetiva para o teatro, para um teatro para um circuito do teatro brasileiro, assim, que ele traz a dimensão da contradição das nossas existências, assim, de uma forma muito radical e, ao mesmo tempo, inquieta. E, definitivamente, essa é uma qualidade. Né? As pessoas
que conseguem estar em movimento o tempo inteiro, sabe? E pensando e criticando o tempo inteiro o que está posto, né? O Márcio é um cara sempre muito... ele sempre tem a disposição de destruir o que está posto e reconstruir outras coisas. E eu acho essa uma grande qualidade, assim, uma grande disposição artística mesmo, sabe? Para o nosso tempo, sobretudo. Obrigada a você. Grace passou essa mulher incrível que a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho. Espero que vocês procurem conhecer mais, divulguem essa informação. Vamos parabenizar uma vez mais esse evento, dizer que os livros de Grace estão lá fora, que vocês têm a oportunidade de levar esse trabalho brilhante para casa. Grace, você quer fazer suas últimas considerações? Muito obrigada a todo mundo. Valeu esse diálogo. Valeu, fico muito feliz de estar aqui. Obrigada, Cris. Felicidade extrema de encontrar. Obrigada a esse evento. Fico muito feliz de estar aqui. Que bom esse encontro, esse tanto de gente. E é isso. Bora lá, gente. Bora lá. Parabéns aí aos organizadores. Vida longa para o projeto, diversidade para esse projeto, negritude para esse projeto. Agradecemos a presença de todas e todos e convidamos para prestigiarem os demais debates que ocorrerão até o mês de maio, sempre às 19 horas, aqui no Teatro dos Bancários, com entrada franca. A partir de agora, a conferencista desta noite, Grace Passot, a quem agradecemos imensamente pela exposição, nos concederá algum tempo para autógrafos. Para autógrafos de seus livros, como já foi citado, estão sendo vendidos no hall do teatro. E nós vamos organizar a fila aqui, à esquerda do palco, para quem está no palco, e vocês poderão, então, ter os seus livros autografados.